Fala pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre alguns indicadores de liquidez e de estrutura de capital para a gente avaliar a nossa empresa. Eu vou estar passando hoje só pelos indicadores, por algumas fórmulas que a gente pode usar e mais para frente a gente vai aplicar isso tudo na prática, tá bom? Então vamos lá. Bom, como sempre, antes de começar, deixar o meu disclaimer aqui, que as opiniões aqui contidas, elas não necessariamente representam a verdade. É um material meramente informativo e um compilado de informações, ok? Se quiser ir mais a fundo no assunto, procure mais sobre, ok? Bom, qual que é o conteúdo que a gente vai ver? A gente vai ver sobre a solvência da empresa, a gente vai ver alguns indicadores de liquidez, e a gente vai ver também indicadores de endividamento, estrutura de capital, indicadores de atividade e produtividade e um bônus no final, ok? Começando com a solvência da empresa, né? O que é solvência? É a capacidade que a empresa tem de pagar as dívidas. Então, é a relação de quanto eu uso de dívida em relação ao capital próprio que eu tenho. Então, se a empresa está financiando seus ativos com uma proporção razoável entre o dinheiro que ela pega de nós sócios ou através de dívidas de terceiros, né? Se a operação está gerando lucro e caixa, né, para a gente honrar as nossas obrigações. Quanto menor for a solvência da nossa empresa, menor será o risco, porque mais dinheiro ela vai ter para arcar com suas dívidas. Trazendo aqui um pouco o conceito do que é liquidez e solvência, né? O que é liquidez? Capacidade de pagamento de curto prazo. Já a solvência é a capacidade de pagamento de longo prazo. Então a gente busca uma empresa que é bastante solvente, que a gente consiga pagar as nossas dívidas no longo prazo. E quais são os principais indicadores que a gente vai ver aqui nessa aula sobre a solvência? O grau de endividamento, o índice de independência financeira que a nossa empresa tem e o índice de cobertura de juros. Então vamos lá. Essa aula vai ser uma aula com bastante fórmulas, com bastante conceitos assim de matemática, mas não é nada demais. Futuramente eu vou trazer isso tudo muito mais detalhado, mais explicado em planilhas. Então vamos lá. O grau de endividamento. Como é que a gente faz o cálculo? Passivo circulante mais o passivo não circulante. A gente divide pelo ativo total. Mais para frente também a gente vai fazer esses cálculos na prática para a gente entender como funciona, beleza? Então o nosso grau de endividamento é essa fórmula. Já o índice de independência financeira, a gente pega o nosso patrimônio líquido e divide pelo ativo total que a gente tem. Agora falando do índice de cobertura de juros, a gente pode fazer ele de três formas, como está detalhado aqui. Pelo NOPAT, que eu já expliquei o que é, pelo EBITDA e pelo fluxo de caixa operacional. Todos eles são divididos pela despesa financeira, só muda o seu denominador aqui em cima. Pelo NOPAT, EBITDA e fluxo de caixa. A gente divide pela despesa financeira, a gente vai saber a cobertura de juros. Beleza? Agora falando dos indicadores de liquidez, a gente tem basicamente 4. São o quê? Relações entre itens patrimoniais do nosso ativo e do passivo, que eles procuram medir a solidez que a empresa tem perante as suas dívidas. Então vamos lá. A liquidez imediata, como o próprio nome diz, né, ela mede quanto que a empresa possui de disponibilidade em relação aos seus compromissos. Então é tudo que a empresa tem no curto prazo que ela consegue bancar alguma dívida, né? Um passivo de até 1 ano aqui. Então a liquidez imediata, a gente pega as nossas disponibilidades, nosso caixa, e divide pelo passivo circulante. A gente vai chegar na nossa liquidez imediata de quantas vezes ela é. Já a liquidez corrente, ela mede quanto que a empresa possui de ativos no nosso curto prazo em relação aos compromissos de longo prazo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o nosso ativo circulante, vai pegar todos os nossos ativos e dividir por todos os nossos passivos. A gente vai chegar numa razão para entender a liquidez corrente. A liquidez seca, ela mede quanto que a empresa possui de ativos de maior liquidez em relação aos seus compromissos de longo prazo. Então, o que a gente vai fazer?
Nesse cálculo aqui ele é interessante, a gente vai pegar todo o ativo circulante, a gente vai tirar os estoques e despesas antecipadas, e aí a gente divide pelo passivo circulante e a gente vai chegar na liquidez seca, né? De quantas vezes é essa nossa liquidez seca. A liquidez geral, ela mede quanto que a empresa possui de ativos no curto prazo em relação a todos os compromissos que a gente tem. Então, a liquidez geral, a gente pega o quê? A gente vai pegar nosso ativo circulante mais o realizável a longo prazo e vai dividir pelo passivo circulante e o nosso passivo não circulante, né? Excluindo o patrimônio líquido, ou seja, as duas partes das nossas dívidas aqui a gente vai pegar para somar. Então, como que a gente interpreta isso aí? Quando a conta for menor que 1, significa que as dívidas da nossa empresa elas estão maiores do que os ativos. Isso é o ponto para a gente abrir o olho. Então é interessante que esteja sempre acima de 1, beleza? Agora os indicadores de endividamento e a estrutura de capital da empresa. O que eles são basicamente? Política de obtenção e aplicação dos recursos da empresa. Então eu trouxe aqui 5 para a gente analisar, então vamos passar por cada um agora. Começando pela imobilização do patrimônio líquido. O que ele nos fala? Indica quanto de capital próprio está aplicado em investimento imobilizado e intangível. Então, interessante para a gente entender quanto do nosso patrimônio líquido, do nosso dinheiro, né, de nossos sócios, está aplicado em imobilizado e intangível na operação da empresa. Então, a gente vai pegar os investimentos, mais imobilizado, mais intangível, e vai dividir pelo patrimônio líquido. A gente vai chegar numa porcentagem aqui para entender. Agora, o de baixo aqui é a imobilização dos recursos não correntes, aqueles que não estão imediato no nosso caixa, né? Então, quanto dos recursos não correntes estão aplicados em investimento, imobilizado e intangível. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, pegar investimento, imobilizado e intangível. Só que agora o que a gente vai pegar? Não só o patrimônio líquido como está aqui, mas também o patrimônio líquido mais o passivo não circulante. A participação de capital de terceiros, a gente entender a porcentagem que a gente tem de capital de terceiros aqui, como está explicado, indica quando a empresa obteve de capitais de terceiros em relação ao seu próprio capital. Isso é interessante para a gente entender a estrutura da dívida da empresa. Então a gente vai pegar o passivo circulante, mais o passivo não circulante e dividir pelo patrimônio líquido. A gente vai chegar num valor aqui de porcentagem. Agora a gente vai falar do endividamento geral, que é a proporção de recursos de terceiros. Então é o passivo não circulante, né? Não é o patrimônio líquido. Está financiando o ativo da empresa. Então, como já diz aqui, a gente vai pegar o passivo circulante mais o não circulante e dividir pelo ativo total. A gente vai chegar numa porcentagem. Relembrando que a gente vai fazer todos esses cálculos futuramente em outros vídeos. Agora, passando pelos indicadores de atividade e produtividade. Isso aqui é um pouco mais complexo, então a gente vai precisar ler as notas explicativas da empresa para entender mais onde estão esses números. Eles mensuram e avaliam as atividades da empresa. Elas podem ser atividades ou de produtividade, né? E a gente vai começar falando sobre o giro dos estoques. Quantas vezes os estoques giram no período que a gente vai analisar. Então a gente vai pegar o custo do produto vendido, o CPV, e dividir pelo estoque médio. Então isso são informações, né, que a gente consegue lendo bem as notas explicativas. O prazo médio de estocagem, a gente vai fazer o quê? Vai pegar o 360, que é um ano, né, basicamente, e dividir pelo giro dos estoques, que a gente vai chegar no prazo médio. Giro dos valores a receber, quantas vezes o contas a receber gira num período. A gente vai pegar as vendas líquidas, que está nas notas explicativas, e dividir por contas a receber médio, que a gente já descobriu aqui. Na verdade, vamos descobrir. Prazo médio de recebimento das vendas, o número médio de dias que a gente recebe das vendas a prazo, né? Então a gente vai pegar 360 e dividir pelo giro de contas a receber. E a gente vai
vai entender como que é o prazo médio de recebimento quando a gente faz vendas. Giro dos valores a pagar, número de vezes que o contas a pagar gira em um período. Então a gente vai pegar o quê? O custo do produto vendido, CPV, e contas a pagar médio. Então a gente vai chegar no giro dos valores. Prazo médio de pagamento das compras, o número médio de dias e prazos para o pagamento. Então a gente pega 360 e divide pelo giro das contas. Essa parte que é um pouquinho chata, um pouquinho complexa, dá um pouco de trabalho, mas a gente precisa fazer para entender melhor como que funciona a estrutura da empresa, a estrutura de dívida, como que ela funciona. Agora o bônus que eu falei que ia ter, que a gente vai relembrar alguns filtros iniciais para ações. Então, para a gente começar a analisar as nossas ações. Todas as empresas que a gente for comprar em bolsa, elas precisam ter 3 pontos fortes, 3 pontos chaves para a gente decidir ou não comprar elas. O primeiro, ela precisa ter um balanço sólido. O segundo, uma rentabilidade elevada. E o terceiro, por recorrência das receitas, né? Eu coloquei uma explicação breve aqui. Ó. As empresas, por exemplo, com balanço sólido não quebram, mas sim por falta de dinheiro. Rentabilidades elevadas, através das margens, claro, e recorrência das receitas. Aí a gente vai buscar empresas que têm uma previsibilidade, porque tem um risco menor embutido, né? Porque a gente já sabe quando que o dinheiro vai entrar. Então, vamos passar por cada um desses pontos rapidinho. O balanço sólido. A gente precisa averiguar como é que está o endividamento da nossa empresa. A gente vai analisar o tamanho da dívida e vai relativizar com a geração de caixa. Então, por isso que é importante a gente ler as notas explicativas também. Uma regra de bolsa aqui, a gente vai evitar empresas que têm uma razão dívida líquida sobre EBITDA maior que 3 vezes. Significa que a dívida líquida pela geração de caixa demora 3 anos de geração de caixa para pagar a dívida líquida da empresa. Então esse não é um número bacana não. E a dívida líquida sobre o patrimônio líquido tem que ser inferior a 100% do patrimônio, né? Porque senão não fica legal. E a gente tem que se atentar a algumas exceções, claro, né? Toda regra há exceções. E no mercado de capitais também. A gente consegue boas empresas, talvez fez o investimento, vai estar com essa razão um pouco mais alta, vai estar com essa razão um pouco mais alta. A gente sabe que são empresas boas e fizeram investimentos pontuais e que isso não é sempre. Então a gente precisa olhar o histórico também para ver como é que ficou nesse período. Dando sequência, agora a gente vai falar das rentabilidade elevada, que se dá através das margens, né, e do ROI, que eu não coloquei aqui, que o ROI é o nosso lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. A gente vai chegar no ROI que a gente tem. E só vamos conferir mesmo se é isso rapidamente, que a gente faz na hora. Aqui mesmo, ó, como eu havia falado, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido vezes 100. A gente chega na porcentagem. Dando sequência então à nossa aula aqui, através das margens, então a gente vai buscar uma margem operacional acima de 15, ligar o meu apontador aqui, acima de 15, uma margem EBITDA também acima de 15 e se possível acima de 20%, uma margem líquida a gente vai conseguir em torno de 10 a 15%. Isso aqui é uma regra, claro que tem as exceções, e quanto maior for as margens, mais lucrativa essa empresa é. Então, agora passando pelo último ponto, que é as recorrências das receitas. Empresas que tenham previsibilidade de contrato, como as elétricas. Eu coloquei um exemplo aqui. As elétricas têm contratos muito longos, então elas têm bastante previsibilidade de receita. Então, por isso que elas são ótimas pagadoras de dividendo também.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram e até mais. Relembrando mais uma vez que todas essas fórmulas que a gente viu, a gente vai usar na prática, analisando uma empresa nos próximos vídeos e também usando uma planilha para facilitar a nossa vida. Beleza? Obrigado e até mais.